O vapor Conte de Savoia cortava as águas do Atlântico Sul como uma lâmina através do tecido azul do oceano. Era março de 1889, e entre os mais de 400 passageiros amontoados no porão da terceira classe, Antônio Benedetto Torrisi observava o horizonte com olhos que misturavam determinação e incerteza. Aos 28 anos, o siciliano carregava consigo mais do que as poucas roupas amarrotadas em sua mala de couro desgastado, trazia a herança de gerações de inventores e mecânicos da família Torrisi. Nascido em Catânia, na sombra do Monte Etna, Antônio crescera observando seu avô consertar as antigas máquinas de processamento de azeitonas que sustentavam a economia familiar. O cheiro de óleo e metal aquecido, misturado ao aroma cítrico dos limões sicilianos, compunha suas primeiras memórias. Quando tinha apenas 16 anos, projetou um sistema de engrenagens que triplicou a eficiência da prensa de azeitonas da família, impressionando até mesmo os comerciantes mais experientes da região. Mas a Sicília de 1889 oferecia poucas oportunidades para um jovem inventor. As constantes mudanças políticas, a pobreza generalizada e a falta de investimento em inovação tecnológica forçavam milhares de italianos a buscar novos horizontes além-mar. O Brasil, com sua economia cafeeira em expansão e a necessidade urgente de mão de obra especializada, surgia como terra prometida para aqueles dispostos a recomeçar. Durante os 15 dias de viagem, Antônio observou seus companheiros de jornada. Havia famílias inteiras fugindo da fome, artesãos em busca de mercado para suas habilidades e jovens solteiros como ele, carregando sonhos maiores que suas posses. No convés, quando o ar marinho permitia uma pausa do calor sufocante do porão, ele conversava com Giuseppe Martinelli, um engenheiro de Milão que havia estudado as técnicas de cultivo de café em livros franceses. Você sabe, dizia Giuseppe enquanto observava os golfinhos acompanhando o navio. O Brasil produz café há mais de 100 anos, mas ainda usa métodos primitivos. Há espaço para inovação, Antônio. Muito espaço. As palavras de Giuseppe ecoavam na mente de Antônio durante as longas noites em que o balanço do navio o impedia de dormir. Ele havia lido sobre o café brasileiro nos jornais de Palermo, uma cultura que movimentava fortunas, mas que dependia quase exclusivamente do trabalho manual. Sua mente inquieta já começava a imaginar possibilidades, engrenagens e sistemas que poderiam revolucionar aquela realidade distante. Quando o Porto de Santos finalmente surgiu no horizonte, uma névoa dourada do amanhecer envolvendo os morros da Serra do Mar, Antônio sentiu um misto de alívio e apreensão. O Brasil estava ali, real e tangível, com seu ar tropical carregado de umidade e promessas. O cheiro do café torrado misturava-se ao aroma salgado do mar, criando uma sinfonia olfativa que seria para sempre associada em sua memória ao momento em que sua nova vida começou. Se esta história está tocando seu coração, não esqueça de se inscrever em nosso canal para acompanhar mais relatos emocionantes da imigração italiana no Brasil. Os procedimentos de desembarque foram caóticos. Centenas de imigrantes se aglomeravam nos cais de Santos, carregando suas bagagens e crianças, enquanto funcionários do governo brasileiro verificavam documentos e direcionavam as famílias para diferentes destinos. Antônio observou como muitos eram imediatamente encaminhados para as fazendas de café do interior paulista, onde contratos de trabalho já os aguardavam. Ele, no entanto, havia tomado uma decisão diferente durante a viagem. Em vez de se comprometer imediatamente com o trabalho nas plantações, usaria suas economias, fruto da venda da parte da propriedade familiar que lhe cabia por herança, para estabelecer-se na capital paulista. São Paulo crescia rapidamente, impulsionada pela riqueza do café, e seria o local ideal para observar de perto a indústria cafeeira antes de decidir como aplicar seus conhecimentos técnicos. O trem que o levou de Santos a São Paulo serpenteava pela Serra do Mar através de uma engenharia ferroviária impressionante. As locomotivas inglesas venciam inclinações que pareciam impossíveis, utilizando um sistema de cremalheiras que fascinava Antônio. Cada túnel, cada viaduto, representava a determinação humana em superar obstáculos naturais. Observando aquela maravilha tecnológica,
ele se sentia ainda mais confiante de que havia feito a escolha certa. São Paulo de 1889 era uma cidade em transformação. O centro fervilhava de atividade comercial, com sobrados elegantes dividindo espaço com construções mais simples. As ruas de terra batida enchiam-se de lama durante as chuvas de verão, mas a energia empreendedora era palpável. Imigrantes de diversas nacionalidades, alemães, sírios, japoneses e especialmente italianos como ele, misturavam-se aos brasileiros na busca por oportunidades. Antônio alugou um pequeno cômodo na rua 25 de Março, no coração do distrito comercial italiano. Seu senhorio, Salvatore Cucchiara, era um calabres que chegara ao Brasil 5 anos antes e agora prosperava como comerciante de ferramentas e equipamentos agrícolas. Foi através de Salvatore que Antônio teve seu primeiro contato real com os desafios da cafeicultura brasileira. Você precisa ver as fazendas, ragazzo, dizia Salvatore enquanto organizava suas mercadorias. Os fazendeiros têm dinheiro, mas suas máquinas são antigas, inadequadas. Há muito a ser melhorado. 3 semanas após sua chegada a São Paulo, Antônio embarcou no trem da Companhia Paulista rumo a Ribeirão Preto, no interior paulista. Salvatore havia arranjado para que ele visitasse algumas das principais fazendas de café da região, apresentando-o como um especialista em maquinário agrícola interessado em conhecer as necessidades locais. A estratégia era simples: observar, aprender e identificar oportunidades de melhoria. A viagem de trem revelou a imensidão das plantações de café. Fileiras intermináveis de cafeeiros se estendiam pelas colinas suaves, pontilhadas pelas casas grandes das fazendas e pelas senzalas que ainda abrigavam os últimos escravos. A abolição havia ocorrido apenas 1 ano antes, mas a transição para o trabalho livre era gradual e complexa. A primeira fazenda que visitou pertencia ao coronel Francisco de Toledo Pizza, um dos maiores produtores de café da região. A propriedade estendia-se por milhares de hectares, empregando mais de 300 pessoas entre colonos imigrantes, ex-escravos e trabalhadores sazonais. Antônio foi recebido na Casa Grande por Joaquim, o administrador da fazenda, um homem mulato na casa dos 50 anos que conhecia cada palmo daquela terra. O senhor vai ver que nossa colheita é coisa séria, explicou Joaquim enquanto caminhavam pelos cafezais. De abril a setembro é trabalho de sol a sol. Cada trabalhador colhe cerca de 5 arrobas por dia, quando a plantação está boa. Antônio observou atentamente o processo. Os colonos, em sua maioria famílias italianas recém-chegadas como ele, moviam-se entre os cafeeiros com cestos de vime, colhendo os frutos cerejas um por um. Era um trabalho extenuante, que exigia curvarem-se constantemente sob o sol escaldante. As mulheres e crianças participavam ativamente da colheita, formando grupos familiares que competiam entre si para ver quem conseguia encher mais cestos ao final do dia. Está gostando desta jornada pela história do café brasileiro? Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos capítulos desta fascinante saga. O que mais impressionou Antônio foi a ineficiência do processo. Muito tempo era perdido no deslocamento entre os pés de café e no transporte dos cestos até os locais de pesagem. Além disso, a colheita manual inevitavelmente misturava frutos maduros com verdes, afetando a qualidade final do café. Sua mente de inventor começou imediatamente a trabalhar, visualizando possíveis soluções mecânicas para aqueles problemas. Durante o almoço na Casa Grande, Antônio foi apresentado ao próprio Coronel Toledo Pizza, um homem imponente de barbas grisalhas que construíra sua fortuna, expandindo sistematicamente suas plantações. O coronel mostrou-se interessado na experiência europeia de Antônio, questionando-o sobre as técnicas agrícolas utilizadas na Sicília. Na minha terra, explicou Antônio, desenvolvemos máquinas para agilizar a colheita das azeitonas, sistemas de peneiramento e seleção automática que separam os frutos por tamanho e qualidade. Imagino que princípios similares poderiam ser aplicados ao café. Os olhos do coronel brilharam com interesse. A competição entre os fazendeiros paulistas era feroz.
e qualquer vantagem tecnológica representava a oportunidade de lucros maiores. Jovem, se você conseguir criar algo que aumente nossa produção sem comprometer a qualidade, terá meu total apoio. O café é o ouro verde do Brasil, e quem dominar sua produção dominará o país. Nos dias seguintes, Antônio visitou mais 4 fazendas na região. Em cada uma, observou variações do mesmo processo básico: colheita manual intensiva, separação rudimentar dos grãos e total dependência da mão de obra humana. Os fazendeiros reclamavam da dificuldade de encontrar trabalhadores suficientes durante a safra e dos custos crescentes com salários. Na fazenda de Giuseppe Gavazzi, um imigrante italiano que chegara ao Brasil 15 anos antes, Antônio encontrou alguém que compartilhava sua visão técnica. Gavazzi havia tentado implementar algumas melhorias no processamento do café, construindo um sistema primitivo de secagem mecânica que reduzia o tempo necessário para preparar os grãos para exportação. O problema, Antônio, explicava Gavazzi enquanto observavam suas máquinas funcionando, não está no processamento após a colheita. Está na colheita em si. Precisamos de uma forma de acelerar a coleta dos frutos sem perder qualidade. Os americanos estão desenvolvendo máquinas para algodão, os argentinos para trigo. Por que não podemos fazer o mesmo para o café? Esta conversa foi decisiva para Antônio. Aquela noite, em seu quarto na pensão de Ribeirão Preto, ele começou a esboçar os primeiros desenhos do que viria a ser sua invenção revolucionária. A ideia era criar um sistema mecânico que permitisse a colheita seletiva dos frutos maduros, transportando-os automaticamente para recipientes de classificação. O conceito básico envolvia uma estrutura móvel que se deslocaria entre as fileiras de cafeeiros, equipada com braços mecânicos que vibrariam suavemente os galhos, fazendo com que apenas os frutos maduros se desprendessem. Um sistema de peneiras classificaria os frutos por tamanho e maturação, enquanto esteiras transportadoras os levariam diretamente para os locais de processamento. Era uma ideia ambiciosa, que exigiria conhecimentos avançados de engenharia mecânica e materiais específicos que talvez nem existissem no Brasil. Mas Antônio sentia em seus ossos que estava no caminho certo. A Sicília havia lhe ensinado que a inovação nasce da necessidade, e a necessidade aqui era cristalina. De volta a São Paulo uma semana depois, Antônio procurou Salvatore com uma nova energia. Seu plano era claro: conseguir financiamento para desenvolver um protótipo de sua máquina colhedora de café. Para isso, precisaria convencer investidores de que sua ideia não era apenas viável, mas revolucionária. Salvatore, amigo mio, disse Antônio, estendendo seus esboços sobre o balcão da loja de ferramentas. Acredito que posso mudar para sempre a forma como o Brasil colhe café. Mas vou precisar de ajuda. A oficina que Antônio conseguiu alugar ficava na Rua do Gasômetro, no bairro do Brás, uma região que fervilhava com a atividade de imigrantes europeus, estabelecendo pequenos negócios. O galpão de 100 metros quadrados havia pertencido a um ferreiro alemão, que retornara à Europa após uma década no Brasil. As paredes de tijolos aparentes ainda conservavam os ganchos de ferro, onde ferramentas pesadas haviam sido penduradas, e o cheiro de metal aquecido impregnava cada canto do ambiente. Com as economias que trouxera da Sicília e um empréstimo obtido através de Salvatore Antônio, adquiriu equipamentos básicos: uma forja, bigornas tornos manuais e uma impressionante coleção de ferramentas de precisão que havia encontrado em um leilão no Porto de Santos. Eram instrumentos fabricados na Inglaterra, possivelmente pertencentes a algum engenheiro britânico que trabalhara na construção das ferrovias paulistas. O primeiro desafio foi encontrar ajuda qualificada. A São Paulo de 1889 possuía muitos artesãos habilidosos, mas poucos com experiência em maquinário agrícola complexo. Através de indicações na comunidade italiana, Antônio conheceu Luigi Benedetti, um mecânico veneziano de 42 anos que havia trabalhado nas oficinas de locomotivas da Companhia Paulista. Luigi era um homem baixo e robusto, com mãos enormes marcadas por décadas de trabalho com metal, e possuía uma compreensão intuitiva de como engrenagens e sistemas mecânicos interagiam.
Sua ideia é interessante, disse Luigi após examinar os desenhos de Antônio. Mas há problemas práticos que precisamos resolver. Como a máquina se deslocará entre as fileiras? Como evitaremos danos às plantas? E principalmente, como garantiremos que ela funcione nas condições tropicais brasileiras? Essas perguntas levaram Antônio a refinar constantemente seus projetos. Durante 2 meses, ele e Luigi trabalharam incansavelmente, construindo modelos em escala reduzida e testando diferentes combinações de materiais. O sistema de vibração dos galhos revelou-se particularmente desafiador, muito suave, e os frutos maduros não se desprendiam, muito intenso e danificava os galhos e derrubava frutos verdes. Esta história de inovação e determinação está apenas começando. Não perca os próximos capítulos, inscreva-se no canal agora. A solução veio através de uma observação casual. Durante uma visita ao mercado municipal, Antônio notou como os vendedores de frutas testavam a maturação dos pêssegos, aplicando uma pressão suave mas precisa. O toque experiente conseguia identificar exatamente o ponto ideal de colheita. Esta observação levou-o a desenvolver um sistema de dedos mecânicos, que aplicariam pressão diferenciada nos frutos, permitindo que apenas os maduros se desprendessem. O protótipo começou a tomar forma no início de junho. A estrutura principal, construída em ferro forjado, media 3 metros de altura por 2 de largura, montada sobre rodas de ferro maciço que permitiriam sua movimentação entre as fileiras de cafeeiros. O coração da invenção era um conjunto de braços articulados equipados com os dedos mecânicos. Pequenas hastes com pontas de borracha que vibrariam em frequência específica. O sistema de classificação consistia em uma série de peneiras inclinadas que separariam os frutos por tamanho, enquanto um mecanismo de sopro removeria folhas e galhos que eventualmente caíssem junto com o café. Esteiras de lona transportariam os frutos classificados para cestos coletores, eliminando a necessidade de transporte manual constante. No entanto, o maior desafio estava apenas começando. Conseguir financiamento para construir uma versão em tamanho real e testá-la em condições reais de campo. O protótipo havia consumido praticamente todas as economias de Antônio, e os custos para produzir uma máquina funcional seriam significativamente maiores. Foi Luigi quem sugeriu procurar o Barão de Iguape, Antônio Álvares Leite Penteado, um dos empresários mais influentes de São Paulo. O barão havia feito fortuna no café e era conhecido por investir em inovações tecnológicas que pudessem beneficiar a indústria cafeeira. Sua residência no centro de São Paulo era um ponto de encontro para fazendeiros, comerciantes e investidores. A reunião foi marcada para uma quinta-feira de julho, na biblioteca particular do barão. Antônio vestiu seu melhor terno, o mesmo que usara para viajar da Sicília, e carregou uma maquete detalhada de sua invenção, junto com cálculos precisos sobre os potenciais ganhos de produtividade. O Barão de Iguape era um homem culto, que falava fluentemente italiano e francês. Ouviu atentamente a apresentação de Antônio, fazendo perguntas técnicas pertinentes e demonstrando genuíno interesse pelos aspectos inovativos da máquina. Jovem Torrisi, disse o barão ao final da apresentação, sua invenção tem potencial para revolucionar nossa indústria. Mas preciso de garantias. Você está disposto a testar sua máquina em uma de minhas fazendas assumindo os riscos do investimento? Antônio não hesitou. Excelência, vim da Sicília justamente para isso. Estou preparado para apostar tudo nesta invenção. O acordo foi fechado naquele mesmo dia. O barão financiaria a construção de uma máquina completa, em troca de exclusividade para testá-la em suas propriedades e direito de primeira opção para adquirir a patente caso os resultados fossem satisfatórios. Nas semanas seguintes, a oficina do Brás tornou-se um verdadeiro laboratório de inovação. Antônio e Luigi trabalhavam de 15 a 16 horas diárias, soldando, ajustando, testando cada componente da máquina. Outros artesãos italianos da região começaram a frequentar a oficina, oferecendo ajuda e sugestões.
A comunidade imigrante abraçara o projeto como símbolo de que era possível prosperar no Brasil através do talento e determinação. Em agosto de 1889, 3 meses após o início da construção, a primeira máquina colhedora de café totalmente funcional estava pronta para os testes de campo. A Fazenda Santa Eulália, propriedade do Barão de Iguape, localizada no município de Limeira, estendia-se por mais de 2.000 hectares de colinas suavemente onduladas. Era setembro de 1889 e os cafezais estavam carregados de frutos em diferentes estágios de maturação. O momento perfeito para testar a eficácia da máquina de Antônio na seleção automática dos grãos prontos para a colheita. O transporte da máquina desde São Paulo havia sido uma operação complexa. Desmontada em partes menores, foi carregada em 2 vagões de trem até Limeira, onde Antônio e Luigi a remontaram em um galpão próximo aos cafezais. O equipamento final impressionava por suas dimensões. 4 metros de altura, 3 de largura, montado sobre rodas de ferro maciço e equipado com um motor a vapor portátil que forneceria energia para todos os mecanismos. Pedro Henrique da Silva, administrador da Fazenda Santa Eulália há mais de 20 anos, observava com ceticismo os preparativos. Homem prático, forjado pela experiência de décadas supervisionando colheitas manuais, via na máquina italiana uma complicação desnecessária. Doutor Antônio, disse Pedro enquanto examinava as engrenagens expostas. Com todo respeito, mas café não é algodão. Cada pé é diferente, cada galho tem seu tempo. Como uma máquina vai saber isso? Antônio compreendia o ceticismo. Durante os meses de desenvolvimento, havia enfrentado inúmeros questionamentos similares. Sua resposta baseava-se não em teoria, mas em observação cuidadosa do comportamento dos frutos maduros. Senhor Pedro, a natureza nos dá pistas. Frutos maduros se desprendem com facilidade específica. Nossa máquina simplesmente reproduz mecanicamente o que um colhedor experiente faz intuitivamente. A tensão está aumentando. Será que a invenção funcionará? Mantenha-se conectado inscrevendo-se no canal para descobrir. O primeiro teste foi realizado numa manhã de terça-feira, quando a umidade matinal ainda cobria os cafezais com um véu prateado. Antônio havia escolhido uma fileira de cafeeiros maduros, com cerca de 50 metros de extensão, onde anteriormente uma equipe de 5 colonos levaria aproximadamente 4 horas para completar a colheita manual. Com Luigi operando os controles de vapor e Antônio ajustando os mecanismos de vibração, a máquina começou lentamente sua jornada pela primeira fileira. O som rítmico dos dedos mecânicos tocando os galhos misturava-se ao barulho do motor a vapor, criando uma sinfonia industrial inédita naqueles campos tradicionalmente dominados apenas pelos sons da natureza. Os primeiros metros foram decepcionantes. Os frutos maduros caíam sim, mas junto com uma quantidade excessiva de folhas e galhos pequenos. O sistema de peneiramento conseguia separar parte dos detritos, mas a eficiência estava muito aquém do esperado. Antônio parou a máquina após apenas 10 metros e passou 1 hora ajustando a intensidade e frequência das vibrações. O segundo teste mostrou melhora significativa. A redução na intensidade das vibrações diminuiu drasticamente a queda de folhas, enquanto um ajuste na frequência permitiu que mais frutos maduros se desprendessem. Mas surgiu um novo problema. Alguns frutos verdes também caíam, comprometendo a qualidade da seleção. Foi Pedro Silva quem ofereceu a solução. Observando atentamente o comportamento da máquina, notou que os frutos verdes caíam principalmente quando os dedos mecânicos atingiam galhos mais novos e flexíveis. Doutor, veja só, apontou Pedro. Os galhos velhos, mais rígidos, seguram melhor os frutos verdes. Já os galhos novos balançam muito e derrubam tudo. Não tem como a máquina distinguir isso? Esta observação levou Antônio a uma modificação crucial. Durante a pausa do almoço, ele e Luigi ajustaram os sensores de pressão dos dedos mecânicos para responderem diferentemente à resistência dos galhos. Galhos mais rígidos receberiam vibração mais intensa, enquanto galhos flexíveis seriam tratados com mais delicadeza. O teste da tarde foi revolucionário. A máquina percorreu toda a fileira de 50 metros em exatamente 42 minutos,
coletando aproximadamente 80 quilos de café cereja. Mais impressionante ainda, a análise posterior revelou que 94% dos frutos colhidos estavam no ponto ideal de maturação, um percentual superior ao conseguido pelos melhores colhedores manuais da fazenda. Pedro Silva, inicialmente cético, tornou-se o maior entusiasta da invenção. Em 40 anos trabalhando com café, nunca vi nada igual. Essa máquina não apenas colhe mais rápido, ela colhe melhor que qualquer homem. Nas semanas seguintes, os testes se intensificaram. A máquina foi testada em diferentes tipos de terreno, com cafeeiros de idades variadas, em condições climáticas diversas. Cada teste trazia refinamentos, ajustes na altura dos dedos mecânicos, melhorias no sistema de peneiramento, modificações na velocidade de deslocamento. O Barão de Iguape acompanhou pessoalmente muitos dos testes, trazendo consigo outros fazendeiros importantes da região. A notícia da máquina italiana espalhava-se rapidamente pelos círculos cafeeiros paulistas, gerando curiosidade e expectativa. Durante um dos testes mais importantes, realizado na presença de representantes da Sociedade Promotora de Imigração, a máquina colheu em um único dia o equivalente ao trabalho de 15 homens. Mais significativo ainda, o café colhido apresentava uniformidade de qualidade superior ao padrão habitual, prometendo melhores preços no mercado internacional. Senhores, anunciou o Barão de Iguape aos fazendeiros presentes, estamos testemunhando o nascimento de uma nova era na cafeicultura brasileira. Esta máquina não é apenas uma inovação, é uma revolução. No final de setembro, após 3 semanas intensivas de testes, os resultados eram indiscutíveis. A máquina colhedora aumentava a produtividade em 275% comparada ao método manual, mantendo qualidade superior na seleção dos frutos. Os custos de colheita por arroba caíam drasticamente, e a velocidade permitiria aos fazendeiros expandir significativamente suas áreas de cultivo. Antônio sabia que havia conseguido. Sua invenção funcionava, e funcionava espetacularmente bem. A notícia da máquina colhedora de café inventada por Antônio Torrisi espalhou-se pelo interior paulista como fogo em palha seca. Em outubro de 1889, apenas um mês após os primeiros testes bem-sucedidos na fazenda Santa Eulália, fazendeiros de toda a região vinham pessoalmente conhecer a invenção que prometia revolucionar a cafeicultura brasileira. O primeiro pedido oficial veio do coronel Francisco de Toledo Pisa, o mesmo que havia recebido Antônio meses antes em Ribeirão Preto. Durante uma visita à fazenda do Barão de Iguape, o coronel testemunhou a máquina colher em 2 horas o que sua melhor equipe levaria um dia inteiro para completar. Torrisi, disse o coronel puxando Antônio de lado após a demonstração, quero ser o primeiro a comprar uma dessas máquinas. Nome seu preço. O preço que Antônio estabeleceu, 3 contos de réis por máquina, equivalia ao salário anual de 15 trabalhadores especializados. Mas os fazendeiros calculavam que o investimento se pagaria em uma única safra, devido ao aumento dramático de produtividade. Na oficina do Brás, a tranquilidade dos meses anteriores foi substituída por uma atividade febril. Antônio contratou mais 6 artesãos especializados, expandindo as operações para um galpão vizinho. Luigi Benedetti tornou-se seu sócio oficial, responsável pela supervisão da produção enquanto Antônio concentrava-se no aperfeiçoamento técnico e no atendimento aos clientes. A revolução está apenas começando. Inscreva-se no canal para não perder como esta invenção mudou o destino do Brasil. O desafio agora era produzir máquinas em escala, mantendo a qualidade e precisão que haviam tornado a invenção tão eficaz. Cada máquina requeria aproximadamente 2 meses de trabalho, desde a fundição das peças de ferro até o ajuste final dos mecanismos de vibração. Antônio desenvolveu um sistema modular de produção, onde diferentes equipes se especializavam em componentes específicos: estrutura principal, sistema de vibração, mecanismos de peneiramento e montagem final. A demanda, no entanto, crescia mais rapidamente que sua capacidade de produção. Em dezembro de 1889,
Antônio já tinha pedidos confirmados para 23 máquinas, com lista de espera que se estendia até o final de 1890. Fazendeiros ofereciam pagamentos adiantados e bônus por prioridade na entrega. Giuseppe Gavazzi, o fazendeiro italiano que Antônio conhecera durante suas primeiras visitas ao interior, tornou-se um dos principais promotores da invenção. Após adquirir a terceira máquina produzida, Gavazzi documentou meticulosamente os resultados obtidos: aumento de 312% na produtividade da colheita, redução de 45% nos custos por arroba e melhoria significativa na qualidade dos grãos exportados. Antônio revolucionou nossa fazenda, escrevia Gavazzi em carta endereçada ao jornal O Estado de São Paulo. Em uma única safra, conseguimos colher café suficiente para ampliar nossas plantações e contratar mais colonos. Esta invenção não beneficia apenas os fazendeiros, cria empregos e aumenta a riqueza de toda a região. O impacto da máquina colhedora transcendia aspectos puramente técnicos. A maior eficiência na colheita permitiu que fazendeiros expandissem rapidamente suas áreas de cultivo, aumentando a demanda por mão de obra especializada e impulsionando a economia regional. Novos imigrantes eram atraídos pelas oportunidades de emprego, enquanto os já estabelecidos encontravam mercado para produtos e serviços complementares à cafeicultura. Antônio percebeu que sua invenção estava transformando não apenas a agricultura, mas toda a estrutura socioeconômica do interior paulista. Decidiu expandir suas operações, estabelecendo uma segunda oficina em Ribeirão Preto, para atender mais diretamente aos fazendeiros da região. A oficina de Ribeirão Preto foi instalada em um antigo armazém de café próximo à estação ferroviária. Antônio contratou Matteo Rossi, um engenheiro mecânico formado no Politécnico de Torino que chegara ao Brasil no mesmo navio em que ele viajara, para supervisionar as operações no interior. Matteo havia passado os primeiros meses trabalhando na manutenção de locomotivas, mas saltou na oportunidade de participar de um projeto inovador. Esta é nossa chance de mostrar que os italianos não vieram ao Brasil apenas como mão de obra, dizia Matteo, enquanto organizava a nova oficina. Somos capazes de liderança tecnológica e empreendedorismo. A instalação da segunda oficina coincidiu com uma mudança importante na política brasileira. Em novembro de 1889, a proclamação da República trouxe novas perspectivas para o país, incluindo políticas mais favoráveis à industrialização e inovação tecnológica. O novo governo via na modernização da agricultura um elemento crucial para o desenvolvimento nacional. Em janeiro de 1890, Antônio recebeu um convite inesperado. O Ministério da Agricultura do governo republicano solicitava uma demonstração oficial de sua máquina colhedora. A apresentação seria realizada na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, em Piracicaba, na presença de autoridades governamentais e representantes de associações de fazendeiros de todo o país. A demonstração em Piracicaba foi um marco. Mais de 200 pessoas compareceram, incluindo o próprio ministro da Agricultura, fazendeiros de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, representantes de bancos interessados em financiar a expansão cafeeira e jornalistas de publicações nacionais e internacionais. Antônio preparou-se meticulosamente para o evento. A máquina foi transportada para Piracicaba uma semana antes, permitindo testes preliminares e ajustes finais. Ele redigiu uma apresentação técnica detalhada, incluindo dados comparativos de produtividade e análises econômicas do impacto da mecanização na cafeicultura. O resultado superou todas as expectativas. A máquina colheu café durante 2 horas consecutivas, demonstrando não apenas eficiência, mas também confiabilidade operacional. Os dados apresentados por Antônio mostravam que a adoção generalizada de sua invenção poderia aumentar a produção cafeeira brasileira em 40% nos próximos 5 anos, consolidando definitivamente a liderança do país no mercado mundial. Senhores, declarou o ministro da Agricultura ao final da demonstração, testemunhamos hoje o futuro da agricultura brasileira. Esta invenção coloca nosso país na vanguarda tecnológica mundial. Em março de 1891, menos de 2 anos após sua chegada ao Brasil,
Antônio Benedetto Torrisi contemplava sua empresa em pleno funcionamento. As duas oficinas, São Paulo e Ribeirão Preto, operavam em turnos duplos, produzindo mensalmente 8 máquinas coletoras que eram imediatamente destinadas a fazendas por todo o interior paulista e estados vizinhos. O que começara como um sonho de imigrante, transformara-se na maior revolução tecnológica da história da cafeicultura brasileira. Os números eram impressionantes. Até aquela data, 142 máquinas Torrisi estavam operando em fazendas desde o sul de Minas Gerais até o norte do Paraná. A produção total de café nas propriedades que adotaram a tecnologia havia aumentado em uma média de 298%, enquanto os custos de colheita por arroba caíram 52%. Mais significativo ainda, a qualidade superior dos grãos colhidos mecanicamente estava elevando os preços do café brasileiro nos mercados europeu e norte-americano. Antônio estabelecera sua residência em uma elegante casa no bairro de Higienópolis, mas passava a maior parte do tempo viajando entre as oficinas e visitando clientes. Cada fazenda apresentava desafios únicos, diferentes tipos de solo, variedades de cafeeiros, condições climáticas, que exigiam adaptações específicas em suas máquinas. Esta experiência prática levou ao desenvolvimento de 3 modelos diferentes: o modelo paulista para terrenos planos, o modelo serrano para regiões montanhosas e o modelo tropical para áreas de maior umidade. Luigi Benedetti havia se tornado muito mais que um sócio. Era o coração operacional da empresa. Sua oficina no Brás tornara-se uma verdadeira escola de mecânica de precisão, onde jovens artesãos italianos e brasileiros aprendiam técnicas avançadas de metalurgia e engenharia. Muitos desses aprendizes posteriormente estabeleceriam suas próprias oficinas, disseminando conhecimento tecnológico por toda a região. Antônio, disse Luigi durante uma de suas reuniões semanais, estamos criando mais que máquinas. Estamos formando uma geração de técnicos especializados que transformará a indústria brasileira. O impacto econômico da invenção transcendia as fazendas individuais. Cidades inteiras do interior paulista prosperavam graças ao aumento na produção cafeeira. Ribeirão Preto, Araraquara, São Carlos e Jaú cresciam rapidamente, atraindo comerciantes, profissionais liberais e pequenos industriais. A ferrovia expandia suas linhas para atender a demanda crescente de transporte do café adicional produzido pelas máquinas Torrisi. Em abril de 1891, Antônio recebeu uma proposta que mudaria completamente sua trajetória. Um consórcio de investidores ingleses, liderado pela London Coffee Trading Company, oferecia uma quantia astronômica, 50 contos de réis, pela patente exclusiva de sua máquina colhedora. O acordo incluiria royalties sobre cada máquina produzida e um contrato de exclusividade para fornecimento ao mercado internacional. A proposta gerou intensos debates. Matteo Rossi argumentava que a venda da patente proporcionaria capital suficiente para expandir dramaticamente as operações, transformando Antônio no maior fabricante de equipamentos agrícolas da América do Sul. Por outro lado, Luigi temia que o controle estrangeiro pudesse limitar o acesso dos fazendeiros brasileiros à tecnologia. Antônio tomou uma decisão que revelava tanto visão empresarial quanto patriotismo. Recusou a oferta inglesa e, em vez disso, estabeleceu a Companhia Brasileira de Máquinas Agrícolas, com capital inicial subscrito por fazendeiros e investidores nacionais. A empresa seria genuinamente brasileira, com tecnologia italiana, mas totalmente comprometida com o desenvolvimento da agricultura nacional. A decisão mostrou-se acertada. Em outubro de 1891, a companhia inaugurou sua terceira fábrica em Campinas, especificamente projetada para produção em larga escala. A nova instalação poderia produzir 20 máquinas mensalmente, utilizando técnicas de produção em série que Antônio havia estudado em publicações técnicas americanas. O crescimento da empresa atraiu atenção internacional. Delegações de países produtores de café, Colômbia, Venezuela, Costa Rica, visitaram as instalações brasileiras para conhecer a tecnologia Torrisi.
Antônio começou a exportar máquinas adaptadas para diferentes culturas, expandindo sua atuação além do café para incluir algodão, cacau e cana-de-açúcar. Em dezembro de 1891, 3 anos após deixar a Sicília, Antônio foi condecorado pelo governo brasileiro com a Ordem do Cruzeiro do Sul, em reconhecimento por sua contribuição ao desenvolvimento econômico nacional. A cerimônia, realizada no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, contou com a presença do presidente Deodoro da Fonseca e representantes dos principais setores produtivos do país. Senhor Torrizi, declarou o presidente durante a cerimônia, sua invenção prova que o Brasil é terra de oportunidades para aqueles que trazem conhecimento, determinação e amor por nossa pátria adotiva. O senhor não é apenas um inventor, é um construtor do futuro brasileiro. Mas o reconhecimento que mais emocionou Antônio veio de fonte inesperada. Uma carta coletiva, assinada por mais de 300 colonos italianos empregados em fazendas que utilizavam suas máquinas, agradecia pela criação de milhares de empregos indiretos e pela melhoria nas condições de trabalho rural. Caro compatriota Antônio, dizia a carta, sua máquina não apenas revolucionou a colheita, revolucionou nossas vidas. Graças ao aumento de produtividade, nossos patrões puderam expandir as plantações, criar novos empregos e oferecer melhores salários. Você provou que é possível prosperar no Brasil, mantendo nossos valores e ajudando nossa comunidade. Ao final de 1891, estatísticas oficiais do Ministério da Agricultura confirmavam o impacto nacional da invenção de Antônio. A produção cafeeira brasileira havia aumentado 34% em relação ao ano anterior, consolidando definitivamente a posição do país como o maior produtor mundial de café. As exportações geravam divisas suficientes para financiar grandes projetos de infraestrutura, incluindo expansão ferroviária e modernização portuária. Antônio sabia que havia realizado mais que seu sonho pessoal. Havia contribuído para transformar o Brasil numa potência agrícola mundial. Sua máquina colhedora tornara-se símbolo da capacidade brasileira de absorver, adaptar e aperfeiçoar tecnologias, criando soluções genuinamente nacionais para desafios locais. Naquele Natal de 1891, em sua casa de Higienópolis decorada com elementos sicilianos e brasileiros, Antônio escreveu uma carta para sua família em Catânia. Cari fratelli, encontrei no Brasil não apenas uma nova pátria, mas a oportunidade de realizar meu maior sonho. Minha máquina está mudando este país magnífico, e eu me sinto honrado de fazer parte desta transformação. Que história incrível de determinação e inovação! Se você ficou emocionado com esta jornada de Antônio Torrizi, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Temos muito mais histórias fascinantes da imigração italiana no Brasil esperando por você.